É, pessoal, e a síndrome de não ganhar fora de casa continua, né? Fica até difícil uma explicação lógica. Não sei se tem a ver também com o estado psicológico. Eu não sei o que acontece. Eu tô vendo análises aí de alguns canais falando que o Fluminense jogou mal, que o Fluminense não jogou nada, que não produziu nada. Vamos devagar com isso, né? Não foi bem assim, não. Até a metade do primeiro tempo, o Fluminense dominou o jogo. Poderia até ter já matado o jogo com os gols que nós tivemos oportunidade de fazer e não fizemos. Isso é um fato que tem que ser destacado, né? Aquela velha máxima do futebol, de quem não faz leva, e quando você tem a oportunidade de matar um jogo e você não mata, pode haver consequências negativas no decorrer do jogo. E tomamos uma virada. Não, assim, claro, tem o mérito, né, do adversário, né? E principalmente o Soares é um jogadoraço, teve visão de jogo, de abrir uma jogada ali, né, para sair o gol deles. Mas temos que frisar principalmente os erros que foram cometidos ali com a bola dominada. Os 2 gols do Grêmio foram assim. Nós estávamos com a bola dominada pelo Ganso, pelo Danielzinho, pelo André. Perdemos essa bola ali numa área do campo que não se pode perder, né? O time já se preparando para sair, e aí 2 enfiadas de bola, 2 gols de bobeira, né? São falhas que precisam ser corrigidas. E assim, insisto, o Fluminense não jogou mal, não venha com essa conversa, porque é muito fácil fazer essa análise de uma derrota, falar que o time jogou mal, sendo que não jogou. Tivemos jogadores abaixo da média, e principalmente Paulo Henrique Ganso. Eu já venho dizendo isso há alguns jogos, não é de hoje. O Ganso não está bem, não acerta mais nada. Pelo menos aqueles passes em direção ao gol, não acerta mais. Ele só acerta passe agora para trás. Isso aí qualquer um faz, não precisa ser o Ganso para fazer, né? Qualquer jogador faz isso. Tivemos também, infelizmente, uma atuação desastrosa do Marcelo. Não é exagero dizer que foi a pior atuação dele com a camisa do Fluminense, mas também isso não é motivo para estarmos detonando, né? Errou tudo que tentou. No mais, não podemos dizer que, de uma maneira geral, o time foi uma tragédia, o time foi terrível, sabe? Pelo menos demonstrou vontade. Quando tomou a virada, o time se perdeu, sentiu muito. Isso também não pode acontecer, né? O jogo estava ali ainda na metade do primeiro tempo, tinha todo o jogo pela frente, não precisava, parece que sentiu o golpe muito cedo, mas depois acabou se recuperando, e de uma maneira não assim qualificada, extraordinária, buscou sim o empate e até mesmo uma tentativa de uma virada. Não foi algo que possamos aqui estar detonando todo mundo, como eu estou vendo aí algumas pessoas falarem.
né? Isso não é justo que se analise dessa forma. Temos falhas de recomposição, isso também eu venho dizendo. Os laterais do Fluminense, o meu filho até disse isso, eu concordo com ele. Os laterais do Fluminense, eles não voltam marcando na lateral. Eles voltam marcando, se filtrando para o meio, se misturando ali com os zagueiros. Se embolam ali com a nossa zaga. E aí as laterais ficam abertas. E isso dá margem para sofrermos contra-ataques, ataques perigosos. Eles têm que entender que lateral, ele não é auxiliar de zagueiro. Ele tem que manter a posição dele ali, na marcação. Porque senão é bola nas costas toda hora. E é isso que estamos vendo acontecer. Enfim, infelizmente, né, mais uma derrota fora de casa. Que isso sirva de alerta, de lição, de aprendizado. Mas que, por outro lado, não justifique nenhum tipo de desespero e ataques fervorosos em cima de um time que, por mais que não tenha feito uma partida maravilhosa, não merece esse tipo de ataque, né? O time se esforçou para ganhar o jogo. Por mais que tenha sido daquela forma, né? Vamos que vamos, mas tentou, foi para cima. E como eu falei, já está na hora do Ganso pegar um banco. Hoje ficou provado que o Lima não pode ser titular desse time, né? Embora tenhamos tido falhas ali naquele setor do meio, não foram falhas tão escandalosas e tão claras como acontece quando o Lima está em campo, né? Ainda bem que o Alexander está para voltar. Esperamos que já na semana que vem ele possa estar apto, né? Claro que vai sentir um pouco, falta de ritmo, mas na situação, né, do jeito que as coisas estão acontecendo ali, principalmente naquele setor de meio campo ali mais defensivo, temos que torcer para o Alexander já entrar contra o América, para ir pegando o ritmo de jogo, para quando tivermos o jogo importante mesmo, que é da Libertadores, né, ele já esteja em condições de ser titular. E vamos falar de arbitragem. Mais uma vez, seu juiz, sem vergonha. Todo vídeo aqui eu falo a mesma coisa. Falta para o Fluminense só se for aquela falta escandalosa, só se for aquela falta que o cara entra rachando, indiscutível, aí ele dá. Agora, falta contra, trombadinha aqui, trombadinha ali, é sempre falta contra o Fluminense. É impressionante, é todo jogo. E não só falta, cartão amarelo, né? Eu vou dar um exemplo só. Aquela falta que o Marlon fez e que tomou cartão amarelo. A falta que o Ganso recebeu depois lá por trás foi muito pior, muito mais violenta. E onde tem cartão para o Grêmio? Não tem. Eu não vou ficar aqui citando outros exemplos, que eu não sou de ficar fazendo esse tipo de análise. Mas é só para ver claramente como funciona o critério, né? E por falar em critério, e esse pênalti, seu juiz? E esse pênalti, VAR? Se fosse lá na nossa área, eu não tenho dúvida, estava na marca do cal. Fomos garfados em Porto Alegre, escandalosamente garfados. Nem o VAR chama. O cara deu um pisão. Tá aí a foto que eu botei aí. Deu um pisão escandaloso em cima do Nino, a ponto do Nino ter que sair se arrastando de campo.
Ou seja, a favor do Fluminense, né? Tudo é sem querer. Sem querer o Marcelo machucou o cara lá também, lá na Argentina. E aí foi expulso e pegou 3 jogos de suspensão, sem querer. Agora, sem querer, o cara dá um pisão no tornozelo do Nino, a ponto de machucá-lo seriamente. E aí é sem querer. Ou seja, sem querer depende para quem, né? As consequências do sem querer dependem de a favor de quem? Enfim, fazer o quê? Infelizmente, né? Mais uma vez, uma derrota fora de casa que podia ser evitada. Hoje era um jogo que dava para ganhar. E digo mais, até com certa tranquilidade. Porque o Grêmio fez aqueles 2 gols lá, por erros nossos, né? Teve o mérito deles? Teve, mas muito mais por erros nossos do que por jogadas construídas. Não, eles se aproveitaram de falhas, fizeram o gol. Parabéns para eles. Fazer o quê? Agora, para encerrar, não venham. Eu vejo muita gente analisar resultado. Quando o Fluminense ganha, é o melhor do mundo, tá tudo certo, maravilhoso, time de guerreiros. E quando perde, não importa se jogou bem, se jogou mal, não importa. Aí já passa fora Diniz, fora todo mundo, tudo bem, algumas coisas têm que serem reavaliadas. E jogadores considerados titulares, como eu já citei, esses 2 exemplos, de Ganso e Lima, embora o Lima não tenha jogado hoje, mas acredito que com ele em campo seria até pior. Porque é um jogador que fica perdido, fora de uma posição que não é a sua. Então já estou até antecipando essa barração necessária. E do mais, não abaixarmos a cabeça, não entrarmos naquela de terra arrasada, porque não tem terra arrasada nenhuma. Temos aí agora a Libertadores pela frente. O que tiver que criticarmos, vamos criticar. O que tiver que apontarmos que deva ser corrigido, vamos apontar. Mas não vamos apontar o dedo para o time agora, porque eu andei vendo os vídeos aqui agora de pessoas, gente, que entendem de futebol, que têm condições de fazer uma análise mais correta, mais justa, querendo botar agora como se o Fluminense fosse um time facilmente batido fora de casa, né? Em alguns momentos mereceu, só que hoje não. Enfim, saudações tricolores. O que importa agora é daqui para frente, vitória e até breve.